Salve, salve galera! Tudo legal com vocês? Eu sou o professor César Staudinger e nessa videoaula eu vou ensinar como contornar obstáculos. Não é você quem vai contornar esses obstáculos, são as ondas que irão fazer isso daí. O que são ondas, prof? Ondas são perturbações, tá? Que transportam informação e energia, mas não transportam massa. Deixa eu te colocar diante da seguinte situação, deixa eu te perguntar algo. Tu já tentou falar com alguém que encontra-se do outro lado de um muro, por exemplo? Você está aqui, existe um muro, existe uma outra pessoa do outro lado que tu está tentando falar com ela. Como esses dois garotos estão tentando falar aqui. Tu já tentou? Já, não é? É algo extremamente corriqueiro. Normalmente você consegue escutar essa pessoa, ou ela consegue te escutar. Talvez não com tanta nitidez, mas consegue. Agora, você consegue ver essa pessoa se esse muro for todo de concreto, por exemplo, tijolos? Você consegue ver? Não, né? Bom, mas o som e a luz, todos dois são ondas. Por que uma onda conseguiu, por que a onda sonora conseguiu contornar esse obstáculo? Conseguiu passar por esse muro, olha só, passou por esse muro e a onda luminosa não conseguiu fazer isso daí. Será que é uma incapacidade das ondas luminosas ou tem algo a mais? Vamos explicar alguns detalhes técnicos aqui. Primeiro, vamos olhar aqui quais são os elementos de uma onda. Para isso, você pode pegar, por exemplo, uma cordinha em casa, pegue uma corda, peça para alguém segurar, ou você amarra essa corda e fique fazendo um movimento oscilatório, tá certo? Fique fazendo assim. Agora faça não muito rápido, senão você vai cansar, tá certo? Quando você faz esse movimento oscilatório, você percebe que a corda, ela vai fazendo isso aqui também. Concorda comigo? Você é a fonte que está gerando esse movimento e a corda vai oscilando, transportando a informação do teu movimento para frente. Bom, o que você está gerando aí é uma onda. Acredite, você é uma fonte de ondas nesse instante, de ondas mecânicas, tá certo? Que necessitam da matéria para se propagar. Então você está fazendo essa onda se propagar, tá certo? Ao longo dessa corda. Toda onda possui uma velocidade, tá? É a velocidade com que ela vai ocupando os espaços, com que essa informação vai chegando até a outra pessoa, por exemplo. Mas existem outros elementos técnicos, mas tão legais de entender. Por exemplo, crista. O que é a crista da onda? Nesse nosso exemplo, é aquele ponto mais alto. Eu sou de uma geração, tá? Que quando alguém estava famoso, esse famoso aí, ele não estava bombando no YouTube ou bombando no Instagram. Ele estava na crista da onda. Tá, fulaninho tá na crista da onda, fulaninho tá bombando. Crista da onda, esse ponto mais alto, esse ponto que está acima nesse seu movimento oscilatório na corda. Existe o vale. O vale é o ponto mais baixo. Crista e vale. Legal, não é isso? Esse Azinho aqui, prof, o que é isso? Esse A a gente chama de amplitude. Como é isso aí, prof? Imagine que eu estou oscilando essa corda, eu e tu aí, tá? E eu oscile, vou até ficar assim para evitar sair do enquadramento. Oscile aqui assim, ó, mas eu vou lá em cima, que a minha crista seja bem lá em cima, o meu vale seja bem lá embaixo. Esse lá em cima, essa distância lá em cima e essa distância lá embaixo, a gente chama de amplitude. Então esse Azinho significa amplitude. O surfista vai pegar uma onda de 3 metros de amplitude. Caramba, 3 metros de altura vertical. Tá bom? Então seria essa amplitude aqui. Prof, e esse símbolozinho, o que é isso? Isso a gente chama de comprimento de onda. Talvez seja o termo mais técnico que exista. O que é o comprimento da onda? É a distância que uma onda percorre enquanto ela está oscilando. Prof, chegou não? Pensa aqui comigo. Se liga, tá? Essa onda vai começar a oscilar em cima. Imagine que tu começa assim a corda. Tá fazendo assim. Então, na hora que tu faz isso, que tu vai embaixo, que tu volta para cima, que tu volta para a crista, tu acabou de completar
um ciclo. Essa distânciazinha entre essas duas cristas a gente chama de comprimento de onda. Esse lambdazinho aqui, ó, nome estranho, né? Lambda, mas infelizmente a gente precisa usar esse termo técnico porque ele é necessário, tá? Ele será sempre, ele sempre vai aparecer nos documentos, quando alguém estiver falando sobre onda, vai colocar o lambdazinho no teu cotidiano mesmo, na tua profissão. Então você precisa saber o que é esse lambda aqui. Significa comprimento de onda. Essa distância que a onda percorre enquanto ela está oscilando uma vez. Prof, essa equação aqui embaixo está relacionando três termos. Que três termos são esses daqui? Um você já falou, né, prof? Exatamente, velocidade. O outro é essa letra grega chamada de lambda, né? E esse Fzinho bonitinho aqui, prof, a gente chama de frequência. Toda onda tem uma frequência. Se tu estiver oscilando assim, muito rápido, você vai ter uma grande frequência de oscilação. Se tu estiver oscilando mais lentamente, é uma frequência de oscilação menor. Para que eu estou falando tudo isso? Porque senão você não entende o fenômeno da difração. A difração é ela quem fala, é ela quem mostra para a gente que as ondas conseguem contornar obstáculos, desviar de alguns obstáculos e fazer o contorno dos mesmos. E para que uma onda consiga fazer esse contorno, o comprimento da onda dela tem que ter dimensões próximas do obstáculo. O comprimento das ondas sonoras é muito grande. As ondas sonoras têm comprimento de 2 metros, 3 metros, 5 metros, 10 metros. E os obstáculos no nosso cotidiano, esse muro aqui, tem 1 metro, 2 metros, 3 metros. Então, quando os tamanhos do comprimento de onda e do obstáculo são parecidos, essa onda consegue contornar bem. Já as ondas luminosas, o comprimento delas é milimétrico, micrométrico, melhor dizendo. Prof, micrométrico, 1 milhão de vezes menor que 1 metro. Pronto. É algo bem pequenininho. Então ela só vai conseguir contornar bem obstáculos pequenininhos. Sabe aquele churrascão que está ocorrendo dia de domingo, lá na tua comunidade, próximo aqui assim, e tu não curte aquele tipo de som? Ocorre muito isso aí comigo, porque eu sou músico, tá? E eu tenho as minhas escolhas musicais. E às vezes essas músicas que estão tocando nessas festas não me agradam tanto. Opção minha. E eu não consigo me isolar disso daí. Porque é muito difícil fazer isolamento acústico. Isolamento de som. Porque o som vai acabar contornando esses obstáculos. A luz não. Se, por exemplo, a luz conseguisse contornar determinados obstáculos, a gente, quando fechasse a porta de um quarto, por exemplo, ele ficaria totalmente iluminado. Mas a gente, quando fecha totalmente, fecha a portinha lá, coloca cortina, o que seja, essa luz ela não consegue contornar, mas o som consegue. Basta que alguém ligue nesse churrascão lá, um som, tá lá tocando um pagodão massa, todo mundo curtindo, e tu escuta tudo, e vai que tu não curte pagode, e aí? E você não vai conseguir fazer isso. Eu fiz um isolamento acústico na minha casa. Por eu ser músico, eu não podia incomodar os meus vizinhos. Cara, foi muito complexo. Tive que encher de espuma. Sabe por quê? Porque ele acaba contornando. O som acaba contornando. E aí você diz, prof, mas isso aí só ocorre com ondas sonoras e com ondas luminosas, ou todas as ondas conseguem contornar, ou no mínimo tentam contornar. Todas as ondas. Todas as ondas, tá certo? Quer seja luminosa, ultravioleta, raio-x, ondas de FM, AM, enfim, qualquer tipo de onda tenta contornar os obstáculos, mas nem sempre consegue. Último exemplo, você chega em um show de uma banda, tá? Você ainda está comprando esse ingresso, tá bom? O palco é lá no final, você está comprando nessa entrada aqui, mas você já está conseguindo curtir o som. Já está chegando algum som ali. Mas tu vai concordar comigo, o som chega com a qualidade normal dele? Não, não é isso? Chega uma certa tonalidade diferente de quando tu se aproxima. Tu sabe por quê? Porque existem os sons graves e os sons agudos. Os sons graves, saibam disso daí, são sons que têm um comprimento de onda muito grande. Então eles conseguem contornar bem obstáculos grandes. Já os sons agudos têm um comprimento de onda
pequeno, só conseguem contornar obstáculos pequenos. Então, você está lá fora, comprando o seu ingresso e está já escutando pum, 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 pum. Sabe o que é isso? Isso é o som grave chegando. Você está sentindo o grave comprando lá e, pô, massa, velho. Agora, o agudo tu ainda não está conseguindo pegar. Por quê? Porque o agudo ele não vai conseguir contornar bem, porque o comprimento de onda dele é pequenininho. Então ele só iria conseguir contornar bem obstáculos pequenos. Ou seja, a difração, que é esse fenômeno de contorno de obstáculos, só ocorre legal, tá? Se as dimensões do obstáculo forem próximas das dimensões do comprimento dessa onda. Tranquilo? Entendeu como é que as ondas contornam obstáculos? Beleza? Então, ó, resumindo, elementos de uma onda são elementos importantes, tá? Mas o mais importante deles é o comprimento da onda, para o nosso contexto dessa aula, e o fenômeno da difração, que é o fenômeno de contorno dos obstáculos. Foi isso que nós vimos nessa videoaula. Sugestão? Tira uma foto desse quadro que está maravilhoso e a gente se vê na próxima videoaula. Tchau, tchau!